música por aqui. A minha dor não cessa, me calando-me qual. O livro de Jó é um livro poético e é um livro que fala de cura interior. Por que o livro de Jó é um livro que fala de cura interior? Porque Jó, ele vivenciou um drama que afetou não apenas o seu corpo físico, mas Jó viveu um drama que afetou a sua moral. Nós sabemos que nós somos feridos por aquilo que os outros fazem e por aquilo que os outros deixam de fazer. Então, na realidade, as frustrações acontecem em detrimento do que os outros fazem. Alguém fez algum mal a você. Aleluia! E às vezes as frustrações se dão por aquilo que os outros deixaram de fazer. Porque às vezes você gera uma expectativa naquele relacionamento. Você gera uma expectativa naquela pessoa e de repente aquela pessoa frustra você. Então toda a dor, ela está associada ao que fizeram com você e ao que deixaram de fazer por você. Jó, ele tinha 3 amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles descobriram que Jó perdeu riqueza, que Jó perdeu saúde, que Jó perdeu os filhos, eles saíram de onde eles estavam. Eles largaram tudo, porque eles eram amigos de Jó. E amigo não fica nessa, tamo junto. E na hora que você precisa, ele some. Amigo de verdade se faz presente. E os amigos de Jó largaram tudo. E eles foram até Jó. De longe eles viram Jó. E eles ficaram apavorados. Porque Jó estava num estado de decadência terrível. Num espaço de tempo curtíssimo. E diz a Bíblia que eles ficaram tão chocados que eles ficaram sem palavras. E eles ficaram junto a Jó por alguns dias. 7 dias, se eu não estiver equivocado. 7? Eles ficaram junto de Jó. Diz a Bíblia que eles rasgaram as suas vestes, vestiram-se de sacos de cinza, sentaram no chão ao lado de Jó. E durante 7 dias, eles não abriram a boca. Já viu aquela situação que é tão avassaladora que te faltam palavras? Eles ficaram durante aqueles dias ininterruptos, chorando com Jó, mas sem emitir palavra. Só que, quando você está vivendo uma dor e você é crente, de início, as pessoas se solidarizam com você. Porque elas pensam, é um vento que veio, é um processo que veio e aquilo vai embora, aquilo vai desaparecer. Mas à medida que o tempo passa, a vida de Jó, ela não melhora, ela piora. E os amigos de Jó começam a questionar se o que Jó estava passando não era porque ele dizia ser uma pessoa que de fato ele não era. Eles começaram a questionar, será que Jó é isso mesmo que a gente toda a vida pensou que ele era? Ou será que Jó viveu a vida toda uma vida de mentira e agora Deus decidiu dar um basta nessa vida de fachada de Jó? E diz a Bíblia que eles, na dúvida, começam a se afastar de Jó. E Jó começa a demandar atenção. E o que Jó começa a fazer? Meus amigos, eu estou precisando de vocês. Meus amigos, eu preciso que vocês estejam presentes na minha vida. Meus amigos, nesse momento tão difícil, é agora que vocês deveriam se fazer
falar da vida dos outros. Mas Jó, ele era um cara muito seguro. E ele disse: eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. E Jó começa a se defender. E Jó, ele era um cara muito intelectualizado. Então ele usou todo o seu saber, meu Deus, para discursar com seus amigos de que o que estava acontecendo com ele, nem ele estava entendendo. Mas ele só sabia de uma coisa: ele não estava em pecado. E diz a Bíblia, meu irmão, que os amigos de Jó confrontaram a Jó mais de 10 vezes. Quando Jó diz: se eu falar, a minha dor não cessa. O que ele estava querendo dizer? Vocês querem que eu me cale, mas eu me calando, eu sofro do jeito como se eu estivesse falando. Então, se eu me calo, minha dor não cessa. Qual é o meu alívio? Não, eu vou falar, eu vou me defender. E ele se volta para Deus. Deus, muda a minha história. Talvez você está aqui nessa última noite de ministrações. Eu preciso de cura interior. Eu acredito que você precisa. Todos nós temos muitas demandas na vida, mas a tua cura interior vai vir você se entendendo com Deus. A sua cura vai vir você se entendendo com Deus. Pastor, me explica como que eu vou me entender com Deus. Calma, a gente já vai chegar lá. A Bíblia fala que Jó, ele ficou pele e osso. Chagas tomaram Jó da cabeça à planta dos pés. Ele usava cacos de telhas para amenizar aquela agonia, aquele incômodo. Alguns estudiosos acreditam, até por algumas falas isoladas de Jó, que Jó era alguém que, por causa daquelas feridas, deu bicho no corpo de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o hálito, isso está tudo no livro de Jó, tá? Só vocês verem. A Bíblia diz que Jó, o hálito dele era terrível. A Bíblia diz que a mulher de Jó disse para Jó: não dá para a gente permanecer junto. O que isso faz com a mulher de Jó? Abandonou Jó? Não, calma. Ela não arrumou um Ricardão, não. Aleluia! Mas ela se distanciou de Jó. Aleluia! Ela se distanciou. Ela se distanciou de Jó primeiro porque ela acreditava que Jó estava vivo porque ele mantinha uma fé em Deus. Aleluia. Porque para ela era melhor que Jó desistisse de morrer, amaldiçoasse seu Deus e aquele sofrimento cessaria. Então, para a mulher de Jó suponhamos que eu amo você tanto que eu não quero te ver sofrendo. Então eu entrego os pontos para você morrer. Eu libero você. Mas aonde está o ponto de desequilíbrio da vida da mulher de Jó? Que ela não conseguia entender a vida de Jó com Deus. E ela quis romper. Ela quis levar Jó a quebrar a sua aliança com Deus. De repente tem mulher aqui que já vivenciou um relacionamento e que um homem disse para você: se você sair da igreja, eu continuo com você. Não abra mão da sua aliança com Deus. De repente alguém disse para você: se você continuar crente, não dá para a gente continuar assim. Se você continuar no ministério, não dá para a gente continuar assim. Desacelera, abra mão do seu chamado, e aí sim eu vou continuar contigo. Meu irmão, eu não estou dizendo que você não deva valorizar o seu relacionamento, mas você precisa primeiro valorizar o seu relacionamento. Aquela mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó disse: não, tu é louca, mulher. Tu está agindo insensatamente. Então quer dizer que eu experimentei o bem do Senhor
e agora eu estou experimentando do mal, eu vou abandonar. Não, eu permanecerei adorando ao Rei da Glória. E a gente vai vendo que Jó, ele passou por várias oscilações de humor. Porque quando você está ferido, quando você está enfermo na alma, você vive uma certa disparidade, que é o que as pessoas chamam de bipolaridade. Você também bipolar, hein? Hoje estava alegre, hoje está choroso. Não, isso não é bipolaridade. Aleluia, isso é disparidade, que é uma distimia, porque nós sabemos que a bipolaridade é algo que tem um nível mais complexo, não passa apenas por uma variação de humor, tem outros mantos aí, que em outro momento a gente bate um papo sobre esse Meneghel. Mas quando alguém está ferido na alma, ele vive variações de humor. Uma hora ele está bem-humorado, outra hora ele não está tão bem-humorado, outra hora ele está perto para viver e desbravar caminhos, outra hora ele está desistindo, pensando em dar cabo da sua própria vida, porque diz a Bíblia que Jó disse para Deus: Deus, por que tu não me matou no ventre? Eita, meu Deus! Eu não teria vivido para experimentar das coisas boas na vida e agora viver esse drama. Aleluia! Outros momentos Jó disse: Deus, por que tu não acaba com isso? Termina meu sofrimento, me mata de uma vez por todas. Aí a pergunta é: Jó queria morrer? Não. Mas é naquele momento que você acha que não vai suportar. Chega aquele momento que você acha que não vai dar mais, que você não vai conseguir viver o dia seguinte. Jó passava por esses momentos de humor, caralho. Oh, meu Deus! E uma coisa é que Jó, ele passou um processo. Minha ungida, sozinho. Deus! Jó, ele passou por esse processo sozinho. Você sabia que Jó tinha irmãos? Você sabia que Jó tinha parente? Jó não era um cara isolado na vida, não. Jó tinha familiar. Jó, ele diz na Bíblia: até os meus irmãos, meus filhos de Deus, me abandonaram. Aí quando eu li esse texto, eu fui pesquisar. Ué, meus filhos de carne me abandonaram? Quando Jó fala isso, os filhos dele já tinham morrido. E eu adoro pesquisa, fui pesquisar. O que eu descobri? Que quando Jó fala os meus filhos de carne, ele não está falando dos filhos biológicos, ele está falando dos irmãos de sangue que abandonaram Jó. Então os irmãos de sangue de Jó abandonaram Jó. Então na realidade a mulher o abandonou, os filhos morreram, os seus empregados que restaram não quiseram permanecer com Jó, primeiro porque ele estava pobre, e segundo, uma história começou a correr naquela época. Jó está sendo castigado. Porque vocês já viram que até os empregados de Jó morreram e sempre restava somente um. E eu não vou servir esse cara, não. Esse cara está debaixo de uma praga. Esse cara está debaixo de um castigo. Eu não quero estar junto com esse cara, não. Então Jó, ele passou por tudo aquilo sozinho. Eita, meu Deus! Jó, ele passou por aquilo tudo sozinho. Os amigos já os tinham abandonado. Pastor, como é que alguém pode suportar um nível tão grande de dor? A sua fé em Deus. Glória! A sua fé em Deus. Glória a Deus! Existem alguns estudiosos que veem a história de Jó de maneira tão absurda que eles não acreditam que a história de Jó é real, que a história de Jó é mitológica. Mas a história de Jó não pode ser mitológica.
Aleluia! Porque nós vemos no Novo Testamento o apóstolo Tiago dando testemunho. Vocês precisam aprender com a paciência e a perseverança de Jó. Como é que um cara na cama, como é que um cara que não conseguia se deslocar tinha fé para acreditar que alguma coisa diferente aconteceria? Talvez você está dentro de uma cova, talvez você está vivendo um estado de decadência. Talvez pessoas com histórias muito parecidas com a sua tiveram um final muito parecido, como a história está se desenrolando na sua vida, e parece que você já tem a impressão de como vai ser esse final. E de repente muitas pessoas continuam batendo nessa tecla. Olha, teu filho vai ser que nem o da tua mãe, teu filho vai ser que nem o do teu pai, teu filho vai ser que nem o da vizinha Y, porque a história dela parece muito com a sua. Eu quero te convidar nessa noite, aleluia, a quebrar esse cântaro. Eu quero te convidar nessa noite a se revoltar contra esse ciclo de reprovação e de repetição na tua história. Aleluia! No teu DNA pode ter um ciclo de repetição. Todo mundo teve esse tipo de final. Todo mundo teve esse tipo de história. Eu quero te convidar nessa noite a quebrar o cântaro e a dizer: Deus, a história está se desenrolando e aponta para esse fim, mas eu vou me fazer das palavras de Jó, eu vou me apropriar das palavras de Jó e eu vou declarar para os céus ouvir e para o inferno ouvir também. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e esse cenário vai mudar. Jó acreditava que a vida dele ia mudar. Eu quero só ler mais um versículo. Jó capítulo 19. Abra lá, meu príncipe. Abra lá, princesa. Doada. Glória a Deus. Não vou me estender, não. Pode ficar tranquilo, já estou encerrando. Jó, capítulo 19, do versículo 23. Olha o que ele diz. A gente está batendo um papo. Hoje a gente está num momento terapêutico. A gente está num divã espiritual. Aleluia. A gente está deitado. Esquece quem está do teu lado. Você está deitado naquele divã. Aleluia. Um varão já ouviu tuas lamúrias, tuas lamentações, tuas queixas no monte, no quarto, no banheiro, sei lá, aonde tu chorou, dentro do carro, e agora, aleluia, o seu terapeuta, Jesus Cristo de Nazaré, ele está te devolvendo algumas questões para que você saia desse embaraço, dessa confusão mental, e saia daqui crendo: eu não sou mais alguém ferido que está sangrando e deixando um rastro de morte. Eu sou alguém que o Pai já liberou a palavra, e pela fé eu me aproprio dessa cura. Eu sei que eu esperava que agissem assim comigo. Eu sei que eu esperava que fizessem desse jeito comigo, mas não deu para ser. Mas o meu Senhor que está aqui, Ele está colocando as minhas emoções em ordem. E eu não vou ser mais uma mulher deprimida. Eu não vou ser mais um homem agressivo, deprimido. Agora eu sou alguém que caminha debaixo de uma palavra. Eu sei que meu Redentor vive. E na hora certa ele vai se levantar para mudar o cenário. Porque a minha parte eu estou fazendo.
Glória a Deus. A minha parte eu vou fazendo. Olha que coisa interessante. Capítulo 19, versículo 23. Jó dizendo: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas numa rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Presta atenção nesse versículo. E depois de consumida a minha carne, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei. Jó não está falando de morte, ele está falando de vida. Sabe o que Jó está dizendo? O mal pode me comer por fora, mas na minha carne eu ainda verei a Deus. Eu posso chegar no fundo do poço, mas eu verei Deus sendo glorificado na minha vida. E essa história vai ser tão fantástica que se eu contar, não vão acreditar. Essa minha história precisa ser registrada num diário, num livro, porque todos verão essa reviravolta que Deus vai fazer. Então Jó cria que ainda que parecia que ele estava morrendo aos poucos, Meu Deus. ele não morreria sem ver Deus exaltado. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou decepcionada com a minha vida amorosa. Aleluia. Eu estou decepcionada com a minha vida profissional. Mas não adianta você ficar dizendo: eu estou decepcionado, e vive o dia inteiro murmurando. E vive o dia inteiro perturbando o varão. Não, posicione-se. Deus, minha vida está amarrada. E minha vida não está na mão do diabo, não. Minha vida está nas mãos do Senhor. Tu tem o meio de desembaraçar minha vida. Agora, qual é a parte que me cabe? O que tu está me pedindo? O que tu queres que eu faça? Porque às vezes é liberar perdão, é um posicionamento, é uma descida na casa do oleiro. Porque não adianta você pensar que tudo Deus faz e nada você fará. Você está de braços cruzados, tua vida vai continuar na mesa. Descruze os braços, comece a caminhar. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Deus sempre coloca e colocará pessoas que vão ser, aleluia, instrumento de orientação. Seus pastores, pastor, minha liderança está muito ocupada. Meu irmão, Deus é poderoso para chegar alguém na tua vida e essa pessoa ser uma mentoria. Só que você não pode ser esse cabeça dura. Porque, meu irmão, tem gente, eu confesso que eu sou o tipo de pessoa que as pessoas elas não conseguem mudar a minha opinião muito facilmente. Eu não sou aquela pessoa de Mário vai com as outras não, Maria vai com as outras não. Eu sou uma pessoa muito convicta das coisas que eu quero. Mas se tem uma coisa que eu não sou, é louco, meu irmão. Se tem uma coisa que eu não sou, é louco. Aleluia! Trouxe uma palavra de aconselhamento. Cara, essa palavra é bênção. Eu vou tomar posse. Glória. Mas existem pessoas, meu irmão, que elas não se movem. Aí para a gente fechar. Jó, ele deixou bem claro para Deus: eu creio que a minha história vai mudar. E sempre tem um período do basta, né? Sempre tem um período que Deus diz: até aqui. Daqui para frente é mudança de cenário. Deus tem um basta. Eu não sei, a história não é clara para dizer o momento de Deus não basta. Deus se revela para Jó
E Deus começa a conversar com Jó, para fazer Jó entender que ele não estava sendo castigado porque ele estava em pecado, mas ele estava passando por um processo em detrimento de um desafio do inferno. E Deus tinha o interesse de levar Jó a subir de nível, porque Jó ainda era crente, mas ele tinha uma mente, desculpa a expressão, cabeça de galinha. Tem um livro antigo, Jorge Linhares, acho que é isso, né? Jorge Linhares, Águia e Galinha. Tem gente que é galinha. Aleluia! Não se sinta ofendido, porque galinha é um bicho burro. Galinha é burro. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Galinha burrinha, não tem uma visão muito boa. E galinha, irmão, come qualquer coisa. Irmão, eu crio galinha, eu adoro criar galinha. É um hobby que eu tenho, sabia? É até pata, né, pastor? Aí, a pastora Cristina foi lá na igreja pregar, aí uma ovelha, pastor, tem uns ovos de galinha para vender? Tem. Louvado seja Deus. Minha galinha está virada também, né? São maneiras. Aí a Vera falou que é uma ovelha minha, falou, pastor, tem ovos de pata também? E Vera, eu botei uns 3, 4 para você. Aí a pastora Cristina, também estou querendo uns ovos de pata, fazer uns mistérios aí. Aleluia! Aleluia, a gente come também. Ou seja, galinha, não posso falar de galinha, não. Galinha é burrinha. Você bota milho, come, bota ração, come, bota, aleluia, casca de ovo, come, bota grão de comida, come. Meu Deus! Olha aí. Mas uma coisa interessante. É muito forte. Galinha, ela não voa alto. De vez em quando uma perturbada de uma galinha voa lá pro quintal da vizinha. Aleluia, eu tenho que ir lá chamar a vizinha. Uma galinha minha voa, você cortou a asa. Tem uma galinha aventureira, tu corta a asa dela. Tem um espírito de rebeldia. Ela pula dentro com a asa cortada. Para você ver como é que eu crio. Mas galinha, ela até voa, mas ela voa abaixo. Deus chamou para ser águia. Águia voa alto. E águia, ela tem um cardápio definido. Não é qualquer coisa que você dá para a águia que ela come. E é isso que Deus quer te dar, uma direção. Para você não ficar mirando e apontando para tudo quanto é lado. Deus quer te dar uma direção. Aí Deus falou para Jó. Aí Jó disse, para a gente contar a história. Jó falou para Deus assim, a minha mão eu coloco na boca. Se eu não entendia, e por isso eu estava falando demais, eu não quero falar mais nada, me calo. E eu me submeto a este processo. Aí Deus se revela para os 3 amigos de Jó, que abandonaram Jó e falaram mal pra caramba. Deus se revela para um dos 3 amigos de Jó e disse, vai lá na casa de Jó. Não vai de mãos vazias, não, leva uma oferta para vocês me entregarem em adoração. E chama os demais, que era Bildade, Zofar, eu esqueci o nome do outro. Oi? Não. Ele faz. Vai, meu amigo, gostei. Ele faz Bildade e Zofar. Eram esses 3 perturbados. Aleluia! Deus chega para um dos 3, que não quer abrir o texto. Deus chega para um dos 3 e diz, capítulo 42, e Deus diz, chama os outros amigos e vai na casa de Jó. Leva um holocausto, que é um sacrifício. Porque lá vocês vão me sacrificar. E lá vocês vão me prestar culto, pedindo perdão pelos pecados. Sabe por quê? Meu servo Jó não pecou contra mim. Vocês 3 pecaram contra Jó e pecaram contra mim. Se vocês não forem até lá, eu vou entrar com um juízo sobre a vida de vocês. E o mesmo Deus que trabalha aqui na tua mente está trabalhando naquela lá. Recebe aí. O mesmo Deus que estava trabalhando neles, estava trabalhando em Jó.
recebe eles. Eles vão te pedir perdão. Eles vão erguer um altar de adoração perante mim. E depois, Jó, tu vai orar por ele. Tu vai orar por eles. Olha como é que Deus, Ele não se deixa levar pela nossa melancolia. Jó estava perigoso, cheirando mal, tinha um péssimo hálito. Como é que esse cara, todo xixelento, iria orar por esses camaradas? Chega aquele momento que você acha que não dá mais, que você não tem mais nada a dizer, não tem mais nada a falar, a dizer, a fazer, e você pensa, não dá mais. É quando você pensa que não dá mais, que Deus diz, e agora ele entendeu que é dependente. Eu vou me levantar do meu trono e eu vou fazer o milagre acontecer. Eles ofereceram sacrifícios e Jó orou por eles. Aí o que eu vou dizer agora é uma imaginação da minha cabeça. Aleluia! Porque quando Jó orava por eles, Jó foi curado. Então o que eu imagino? Que na hora que Jó estava orando por eles ofereceram sacrifício, fizeram culto, cantaram corinho de fogo, suponho. Glória! Quando Jó orava por eles, Deus curou Jó. Nós, culturalmente, temos hábito de orar, na maioria das vezes, de olho fechado. Inclusive, quem está de joelho. Concorda, meu pastor Léo? Então, eu entro na cena e imagino que enquanto Jó estava orando por eles, Deus estava limpando a pele de Jó daquelas chagas. E eu imagino que quando os amigos de Jó saíram do joelho e olharam para Jó não tinha diante dele um espelho. E eu imagino que quando eles olharam para Jó, olha para a tua pele. Deus curou você. E eu imagino que aqueles caras, eles ficaram tão impressionados que terminou o culto. Eles foram para casa. Irmão, eles estavam transbordando, em estado de êxtase, por aquela cura milagrosa que eles tinham acabado de presenciar. Então, cada pessoa que eles encontraram na rua, Deus acabou de curar Jó. 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 Jó, ele era um homem famoso naquela cidade. Então, num período de tempo muito curto, todo mundo descobriu que Jó estava curado. E você já viu que o povo é curioso, né, meu irmão? Todo mundo quis ir na casa de Jó para presenciar o que Deus tinha feito na vida de Jó. Deus deve ter levantado um profeta naquela cidade. Isso aqui não está no texto, eu suponho. Que Deus levantou um profeta naquela cidade e disse, Deus mandou falar que todos vocês poderão ir na casa de Jó. Jó vai receber vocês, mas ninguém poderá ir de mãos vazias. Ninguém poderá ir de mãos vazias. Aí o versículo diz, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Você coloca de pé. Você consegue imaginar toda a cidade indo na tua casa, toda a Vila Kennedy indo na tua casa e te levando em oferta um pendente de ouro e uma peça de dinheiro? Deus fez Jó Aleluia, aleluia. se tornar
Um homem 2 vezes mais rico que um dia ele foi. Aí eu brinco com o pessoal. A mulher de Jó, ela não abandonou Jó. Ela ficou com Jó. Mas mesmo que distante, Deus fez uma obra tão maravilhosa na vida de Jó, que Deus restaurou o casamento de Jó. Ele viveu uma segunda lua de mel, que deu origem a mais 10 filhos. A Bíblia diz que as 3 filhas de Jó eram as mais lindas do Oriente. E Deus fez Jó viver ainda 120 anos a mais, para ele poder desfrutar do gozo, da alegria, da exaltação, de ver o mesmo Deus que permitiu que ele fosse envergonhado, o mesmo Deus permitiu ele ser exaltado. Não fica alimentando mágoa, não. Não fica alimentando dor, não. Não fica alimentando frustrações, não. Não fica alimentando perdas, não. Deus deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que nessa noite de cura interior você seja liberto de todo lamento. E a partir de hoje você celebre a tua vitória. E para Deus já tem dia e hora marcada. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.